Olá, pessoal, boa tarde. Vamos ter então agora uma aula de revisão sobre o conteúdo Era Vargas. Peço que vocês prestem bastante atenção, né, nesse conteúdo. Nós vamos abordar alguns aspectos do governo provisório, do governo constitucional e do Estado Novo, ok? Bem, então, como já foi explicado em sala, a Era Vargas é dividida em três períodos. O período provisório, que vai de 1930 a 1934. O governo constitucional, que vai de 34 a 37, e o Estado Novo, que foi a época que Getúlio foi um ditador, que vai de 37 a 45. Lembrando que a Revolução de 30, ela muito mais é que um- uma forma que o próprio Vargas, né, os próprios vencedores colocaram o nome, do que uma revolução de fato, né? Eles colocaram o nome de revolução para tentar passar essa ideia de que foi uma coisa que mudou completamente a ordem, né, política brasileira, quando na verdade o Vargas aplicou um golpe que depôs o presidente Washington Luiz, impediu a posse do Júlio Prestes e assim ele chegou ao poder e ficou no poder por 15 anos sem ser eleito. Bem, então, como ele não foi eleito, esse governo então passou a ser um governo provisório, porque ele acreditou que, eh, enfim, dentro desses próximos 4 anos que ele iria governar, que aconteceria então novas eleições no Brasil para escolher um novo presidente. E aí, nesse período provisório, o Vargas tomou as seguintes medidas: ele centraliza o poder, intervém nos estados, coloca interventores federais no lugar de vários governadores, né, que governavam os estados brasileiros. Ele cria o Ministério do Trabalho, da Indústria e do Comércio e começa a inspirados, né, inclusive na Carta del Lavoro do Mussolini na Itália, a implementar no Brasil as políticas trabalhistas, obviamente cedendo à pressão que os trabalhadores vinham exercendo, né, pelo direito a essas leis trabalhistas desde o início do século XX, principalmente por meio de muitas greves e muitas exigências que esses trabalhadores faziam. Nesse período também aconteceu a Revolução Constitucionalista de São Paulo, que foi um período onde os paulistas revoltados, né, com o golpe que o Vargas deu e também com as medidas, né, que Vargas vinha adotando, os paulistas então decidiram organizar uma revolta contra o governo Vargas. Os paulistas tinham três exigências. Eles exigiam uma nova constituição para o país, exigiam que tirasse o interventor que Vargas colocou em São Paulo e colocasse um governador paulista e que também fossem convocadas novas eleições em 1934. Bem, Vargas recusou, né, as propostas dos paulistas, então teve uma guerra entre São Paulo e as forças varguistas. As forças de São Paulo que estavam contrárias a Vargas, né, e aí São Paulo acabou sendo derrotado nesse conflito. No entanto, mesmo derrotado, Vargas chamou os paulistas para uma negociação. E aí Vargas decidiu atender duas das exigências que os paulistas tinham feito, que é, no caso, colocar uma nova constituição para o país, colocar o governador em São Paulo e tirar o interventor. No entanto, as eleições o Vargas decidiu não fazer. E aí, dessa forma, São Paulo acabou tendo uma derrota militar, mas acabou conquistando uma vitória política, né? Porque duas das três exigências que São Paulo pediu acabaram sendo executadas por Getúlio Vargas. Esse aqui é um cartaz, né, que foi espalhado em São Paulo no contexto dessa guerra, convocando, né, a juventude paulista a participar desse conflito.
Vargas, então, não convoca eleições, decide se manter no poder, e aí, nessa transição do provisório para o constitucional, é criada, então, a Constituição de 1934, que é a terceira Constituição da história do Brasil e a segunda do período republicano. Essa Constituição, ela vem com as seguintes características, né? O voto secreto, o voto feminino, e nessa Constituição já foram incorporados alguns direitos trabalhistas que foram consolidados alguns anos depois. Lembrando que tem uma curiosidade aí que essas leis trabalhistas que foram criadas nessa época e depois consolidadas, hoje existe uma discussão muito grande no Brasil, onde um grupo de pessoas quer precarizar, né, ou mesmo retirar esses direitos dos trabalhadores, o que vale aí um grande debate, porque pelo menos eu penso que nós no Brasil foi tão difícil conquistar esses direitos e corremos o risco aí de perdê-los a qualquer momento, né? Então, enfim, que leis foram essas, né? As principais aí são o salário mínimo, jornada de trabalho de 8 horas, que é uma outra discussão que está tendo hoje, né? Que é tentar reduzir essa carga na intenção de melhorar a qualidade de vida da população, né? Regulamentou o trabalho feminino e o infantil, porém, nesse mesmo período, acontece uma grande polarização política no Brasil, né? Muitas pessoas acham que a polarização política é uma coisa que aconteceu agora, né, entre conservadores e progressistas, quando na verdade já existiram no Brasil períodos de polarizações tão tensas como essas dos últimos anos, né? No caso, surgiu a AIB, Ação Integralista Brasileira, que era ultranacionalista, tinha o sigma como símbolo, a saudação era Anauê, o líder era o Plínio Salgado, eles tinham um flerte, né, uma tendência, uma simpatia pelo fascismo italiano, eram muito conservadores e principalmente eles defendiam o ultranacionalismo, cujo lema, inclusive, era Deus, Pátria e Família, né? E, por outro lado, você tinha a Aliança Nacional Libertadora, que era comunista, o principal líder era o Luiz Carlos Prestes, o mesmo da coluna Prestes, da aula passada, né? A ANL tentou dar um golpe e derrubar o governo Vargas, mas os principais líderes da ANL acabaram sendo presos, né? E acabou que o projeto da ANL não deu certo. O Luiz Carlos Prestes ficou preso durante muito tempo em uma solitária, e um dos casos mais famosos aí foi a prisão da Olga Benário, né, que acabou sendo mandada grávida para os nazistas e acabou morrendo nas câmaras de gás, lá na Alemanha. Bem, passado então esse período provisório, com essas tensões, né, depois a AIB também tentou dar um golpe para derrubar o Vargas, no entanto, seus líderes acabaram sendo presos, né? Nós podemos pensar o seguinte: bem, os paulistas tentaram derrubar, os comunistas tentaram, os conservadores de extrema direita tentaram, a própria ANL, que era também de extrema esquerda, tentou, só que não conseguiu. E aí, Vargas, então, ele meio que passou a se sentir dotado de plenos poderes, e, nesse sentido, Getúlio Vargas, então, cria uma nova fase do seu governo, que é a chamada Estado Novo. Inclusive, por conta da tentativa de golpe da extrema-direita e da extrema-esquerda, Vargas, então, eh, disse que não poderia fazer eleições, porque o Brasil estava sobre uma ameaça que ele colocou o nome de Plano Cohen. É por meio desse Plano Cohen aí que foi criado o início desse sentimento anticomunista que existe na parcela conservadora da população brasileira e até mesmo na parcela até mesmo mais de centro ou um pouco de esquerda também, né? Muitas pessoas são de esquerda, mas não necessariamente são comunistas, né? Porque o comunismo no Brasil passou a ser visto como uma ameaça, uma vez que, enfim, Vargas inventou algumas atrocidades aí para justificar o Plano Cohen, que é um plano que na verdade nunca existiu, não passou de uma invenção aí do Getúlio Vargas, né?
E aí, por meio desse plano Cohen, ele fecha o Congresso, instaura uma ditadura, né, dizendo que estava combatendo aí uma ameaça comunista. E aí ele centraliza o poder totalmente nele, extingue os partidos políticos, passa a censurar a imprensa, reprimir drasticamente os opositores, e tudo isso acompanhado de uma propaganda e um nacionalismo muito forte, um culto à sua personalidade por meio do DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. Vale a pena dar uma pesquisada e estudar melhor as características do DIP, principalmente porque ele fazia uma propaganda positiva o tempo todo, constantemente, sobre Getúlio Vargas, e ao mesmo tempo ele censurava tudo aquilo que era colocado como negativo sobre Getúlio Vargas. Vale a pena pesquisar um pouco sobre a relação do DIP com o samba, a criação da Hora do Brasil, né? Que é um programa que tocava todos os dias às 7 horas nas rádios brasileiras até um tempo atrás aí, né? Vale a pena pesquisar um pouco mais sobre o DIP, porque foi um órgão de controle e propaganda do Getúlio Vargas que teve aí suas repercussões, inclusive suas influências na política que veio aí após o período getulista. O DIP, né, usava, inclusive, como mecanismo de controle o rádio, né? Esse período é conhecido como a era do rádio, porque foi através da rádio, né, que pela primeira vez um político pôde se comunicar com a massa, né? Ou seja, foi uma política de comunicação de massa, porque ele dentro do gabinete com o microfone ele conseguia chegar dentro da casa das pessoas. Lembrando que isso antes era impossível, porque para fazer esse tipo de comunicação, o político tinha que ir até a casa das pessoas, né? E agora, com o rádio, isso passou a ser dispensável, esse contato corpo a corpo, porque agora, dentro de um gabinete, ele conseguia entrar dentro da casa das pessoas, né? Então tinha esse programa semanal, como eu disse para vocês, que era a Hora do Brasil, onde o governo comunicava diretamente suas mensagens com o povo, né? Reforçando essa imagem de líder, e tinha um enorme alcance popular, onde o Vargas reforçava suas políticas, inclusive trabalhistas, e reforçava também a ideia de nacionalismo que ele próprio criou, criando assim uma ideia de culto ao Getúlio Vargas. A propaganda era muito forte, né? Principalmente a ideia, né, da imagem de Vargas como o pai dos pobres, né? Isso foi muito reforçado aí nesse período, e também é, outras questões como o Dia do Trabalho, manifestações cívicas, né, foram muito evidenciadas aí durante esse período. Além disso, Vargas ele cria uma política que a princípio ele consegue recursos, né, junto ao Hitler, ao nazismo, mas depois ele vai mudar, né? Ele vai virar folha, ele vai mudar de lado e vai acabar entrando em uma guerra contra o próprio Hitler. Eu vou comentar isso. Mas, enfim, ele cria uma política trabalhista e, por meio dessa política, ele industrializa o país de uma forma mais abrupta, criando as indústrias de base, cujas principais foram a CSN, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, e a Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, né, na região do Vale do Aço. Principalmente porque ele fez isso sem ter muito recursos, né? Usando aí só a questão da habilidade política mesmo, mas a princípio ele flerta com os nazistas para conseguir esse recurso. Depois ele traz nazistas, se aproxima dos Estados Unidos, que vai gerar um grande problema, que vai culminar na entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Bem, com o Brasil como uma base industrializada, ele promove uma política de substituir as importações, ou seja, o Brasil deixa de importar vários produtos que agora ele produzia no seu próprio território e, em contrapartida, ele reforça então a indústria nacional, né? E aí nessa época ele consolida as leis trabalhistas para fazer uma espécie de controle também dos trabalhadores, ou seja, a partir do momento que ele consolida, ele também proíbe a greve, as manifestações dos trabalhadores, e passa a ser ele a imagem dessa pessoa que conseguiu conceder as vantagens para os trabalhadores, retirando dos trabalhadores protagonismo.
Quando o Vargas, a princípio, se aproxima do nazismo, depois ele rompe com o nazismo e se aproxima do lado dos aliados, né? A Alemanha, então, de Hitler, fica muito satisfeita com isso. É, no caso, a Alemanha, é, por meio de submarinos, ela naufraga navios brasileiros na costa brasileira, na região do estado de Alagoas. Isso causa uma grande comoção nacional, uma pressão muito grande da população e até mesmo da imprensa brasileira, que faz com que o Brasil acabasse entrando então em guerra contra o eixo, né? E aí foi criada a FEB, né, a Força Expedicionária Brasileira, e a FAB, que é a Força Aérea Brasileira. Na época, a própria imprensa, né, fez uma piada dizendo que era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil ganhar uma guerra contra o eixo, mas o Brasil, sim, ele consegue vencer essa guerra com muita força dos pracinhas, né, que foram soldados brasileiros, que venceram principalmente a Batalha de Monte Castelo, onde o Brasil ajudou a expulsar os nazistas da Itália e, consequentemente, favoreceu que a Itália se rendesse, né, e assim enfraquecesse a Alemanha, o que ajudou aí a terminar a guerra. Mas, ao mesmo tempo, Vargas, ele por meio de um decreto, né, ele proíbe qualquer menção no Brasil a referências à Itália, Alemanha e Japão. Isso vai gerar um episódio curioso, né, que é a mudança de nome de alguns clubes, como Palmeiras, por exemplo, que era Palestra Itália, ou mesmo Cruzeiro, né, Cruzeirão cabuloso aí, que sem dúvida o time mais incrível desse país, né? Mas brincadeiras à parte, o Cruzeiro também era um Palestra Itália e acabou forçado a mudar de nome, se tornando o Cruzeiro, que é hoje um dos times mais incríveis do país, né? E as consequências foi que esse apoio aos aliados gerou uma pressão interna muito grande, porque como que pode o Vargas, né, ser ditador no Brasil e ao mesmo tempo ele apoiar as políticas liberais e democráticas fora do Brasil em guerra contra ditaduras como era a Alemanha? Isso ficou muito contraditório e no meio dessa contradição grande e essa pressão pela redemocratização gerou uma insatisfação militar, uma pressão muito grande dos militares, principalmente do Eurico Gaspar Dutra, que tinha sido um general do Brasil durante a Segunda Guerra Mundial, o que acabou levando à renúncia do Vargas em 1945, né? E aí ele acabou sendo também, ele renuncia, mas isso não impediu que ele fosse deposto pelos militares, principalmente o Dutra, né? Que, como eu disse, participou lá da Segunda Guerra Mundial, o que coloca fim ao Estado Novo, dando início a um período de redemocratização, mas com sérias interferências também autoritárias. Mas foram convocadas então eleições em 45, né? Enfim, um partido que fez muito barulho aí foi a UDN também, né, do Carlos Lacerda, mas quem acabou vencendo essas eleições foi o Eurico Gaspar Dutra, que passa a ser então o novo presidente da República entre 46 e 50, lembrando que em 50 tem novas eleições, 50 para 51, e aí dessa vez Vargas novamente é eleito e volta para governar o Brasil, só que aí não é mais um período chamado de Era Vargas, é um período que vai ficar conhecido como Governo Vargas e que nós vamos estudar as características do governo Dutra e do segundo governo Vargas na nossa próxima aula. Espero que vocês tenham aproveitado bastante esse conteúdo. Qualquer dúvida, eu fico à disposição para poder tirar as dúvidas comigo. E no mais, um grande abraço para vocês. Tudo de bom aí, pessoal.